Quem foi o apóstolo Paulo? Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, sem dúvida dos personagens bíblicos mais conhecidos de todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Neste vídeo nós queremos falar um pouco sobre este grande apóstolo. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Sicília, conforme registrado lá no livro de Atos, capítulo 16. Tarso não era um lugar insignificante, ao contrário, era um centro da cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próximo da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que Paulo passou a infância em Tarso, indo apenas na sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda pequeno. Neste caso, ele teria passado a infância longe de Tarso. Na verdade, desde o seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme registrado por Lucas no livro de Atos, há pouca informação sobre a vida deste apóstolo. Embora não se saiba certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega e ele também falava aramaico. Era herdeiro da tradição do farisaísmo. Era estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. E sobre isso ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, em Atos 22, versículo 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania. Outros conseguiam tal cidadania ao prestar algum serviço relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais nós podemos citar a garantia do julgamento perante César, se exigido, nos casos de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação, não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Paulo de Tarso, o perseguidor. O livro de Atos dos Apóstolos informa que, quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Isso está lá registrado em Atos, capítulo 7, versículo 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Temos isso registrado em Atos 26, versículo 10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9, versículo 1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor
de Cristo, tanto homem como mulher. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus, conforme ele mesmo diz na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. A conversão de Paulo de Tarso. As narrativas no livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo da sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e a sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos podem ser exemplo disto. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em um apóstolo de Cristo. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência, conforme ele mesmo registra em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 1, também no capítulo 15, versículo 8 até 15, e também quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, os versículos 15 a 17. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido os discípulos, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Paulo respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo. De perseguidor se transforma em pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. E isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o evangelho no mesmo lugar em que ele pretendia perseguir a igreja de Cristo. Paulo teve uma mudança total na sua vida. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir os seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus, conforme Atos 9, 20.
O Paulo, duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. E essas características ficam evidentes em suas obras, em suas cartas que ele escreve a diversas igrejas. O início do ministério de Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou, está lá em Atos 9, 17 e 18. Também foi ali naquela mesma cidade que Paulo começou a sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar a sua própria vida, conforme ele registra na sua segunda carta aos Coríntios, do capítulo 11. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Nesse tempo havia completado cerca de 3 anos já de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, pois estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão, segundo o que ele próprio afirma em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Ele ficou somente 15 dias com Pedro. E essa informação se harmoniza com o relato de Atos 22, 17 a 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pela igreja da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. O silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia. Logo depois, o apóstolo foi enviado à sua cidade natal, Tarso, e ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15 e 41 tenham sido fundadas por Paulo durante este período. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença do apóstolo em Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo o ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de 1 ano, ocorreu um período de grande fome. Então os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. E essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. As viagens missionárias do apóstolo Paulo.
O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chaves, isto é, nos maiores centros populacionais da sua época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma: ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. Ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade de sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem os mais pobres. Em Atos 14, versículo 21 a 23, é possível perceber que o apóstolo Paulo, para estabelecer uma igreja local, obedecia a um padrão regular. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelismo, com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Por último, presbíteros eram escolhidos em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. A primeira viagem missionária de Paulo. Esta primeira viagem de Paulo está registrada em Atos, capítulo 13, versículos 1 até o capítulo 14, versículo 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou, literalmente os abandonou e retornou para Jerusalém. E a partir deste ponto, o apóstolo Paulo assumiu então a liderança da missão. Segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 15, versículo 36, ao capítulo 18, versículo 22. A proposta dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. No entanto, ao discordarem sobre a ideia de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, ou também chamado de Silvano. A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia,
Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto um longo tempo. E ali ele pregou o evangelho, exerceu a sua atividade profissional de fazer tendas, e foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas. E provavelmente um pouco depois também enviou a epístola aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso e, ao partir, prometeu retornar em outra ocasião. Terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos, capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 21, versículo 16. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou um longo período cumprindo a promessa anteriormente feita. E é provável que todas, se não pelo menos a maioria, das 7 igrejas da Ásia tenham sido fundadas durante este período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. E foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar de esse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas. O obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. O debate do apóstolo Paulo com Pedro. Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica, a lei de Moisés. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da Graça. Por isso ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente. Isso está registrado em Gálatas 2, versículo 14. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola, ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob a orientação de observar os costumes judaicos. Prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo.
Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos, como está registrado em Atos 16, 23. Ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu, ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, conforme registrado em Atos 21. E para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus, para que por eles ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio a qual ele estava naufragou e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar o evangelho, conforme é registrado em Atos 28, 31. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando-se os registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastorais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatado em Atos, e isso aconteceu por volta do ano 63 depois de Cristo. Após ser solto, ele teria visitado a área do mar Egeu e viajado até a Espanha. O martírio em Roma. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Dessa última vez, ele acabou sendo executado pelas mãos de Nero por volta do ano 67 ou 68 depois de Cristo. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente, de cerca de 95 depois de Cristo, e o cânon muratoriano, cerca de 170 depois de Cristo, testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Óstia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que o amarem à sua vinda. Epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão.